Bora falar de Umbanda. Só não esqueçam de dar seu like e ativar o sininho. Só assim o YouTube levará nosso conteúdo a muito mais pessoas. Hoje veremos tanto a história de São Sebastião quanto falaremos de Oxóssi, um pouquinho de cada um, compreendendo melhor por que sincretizamos um ao outro e por que encontramos suas imagens em nossos congás. Mas quem foi esse santo católico? Muito pouco se conhece a respeito de São Sebastião. Certo é que foi mais uma das vítimas da perseguição romana em sua tentativa de acabar com o cristianismo naqueles primeiros tempos. Conta-se que Sebastião de Narbona teria nascido na França no século III. Mesmo que seus pais tenham vindo de Milão, na Itália, seu nome acusa origem grega, já que Sebastião vem de Sebastos, que quer dizer sagrado, venerável. De fato, muito pouco se sabe. O que é certo é que vinha de uma família importante, já que se tornou um pretoriano, um soldado de elite, pertencendo à guarda pessoal do imperador. Naquela época, o Império Romano estava dividido em dois. Sebastião servia o imperador romano Maximiano, do Ocidente. Denunciado por ajudar aos cristãos aprisionados daqueles tempos, o imperador ficou furioso em descobrir um simpatizante dessa fé proscrita em sua guarda. Para aterrorizar quem ousasse desobedecer, ordenou que Sebastião tivesse a morte mais cruel. Fosse amarrado a um tronco e seu corpo trespassado por flechas para sangrar lentamente até morrer e depois jogado em um rio. Essa poucos sabem, mas Sebastião não morreu. Foi ajudado por uma mulher chamada Irene, que mais tarde foi santificada também. Assim que se curou dos ferimentos, logo em seguida prosseguiu em seu trabalho de ajuda aos prisioneiros. Foi aí que o imperador ordenou que o prendessem novamente, espancassem e o jogassem no esgoto público, para que ninguém o ajudasse dessa vez. Segundo contam, ele teria aparecido em sonho para uma jovem chamada Luciana, que também virou santa, dizendo onde seu corpo estava, pedindo que fosse sepultado junto aos apóstolos do Cristo. Desde o início, São Sebastião teve um culto enorme. Em 689, houve uma grande peste que cessou quando seus restos mortais foram transportados para uma basílica construída pelo imperador Constantino. Creram que isso teria acontecido por intervenção do santo, considerado curador de epidemias. São Sebastião tornou-se também o celebrado padroeiro do Rio de Janeiro, quando teria auxiliado a expulsão dos franceses da região em 1567. É considerado santo que cura doenças contagiosas, combate a fome e a guerra. Agora voltemos nossa atenção à chegada dos primeiros africanos ao Brasil. Ao chegarem, encontraram nos altares das igrejas a imagem de um jovem com um corpo crivado de flechas, alguém que lembrava seu orixá, Oxóssi, cujo nome significa o caçador é popular. E por quê? Segundo os mitos, após muitos tentarem, Oxóssi teria morto uma ave monstruosa enviada pelas mães feiticeiras com apenas uma única flecha. Esse caçador tinha como nome Oxotocanxoxô, que significa o caçador de uma flecha só, que nesse mito seria filho único. Conta Pierre Verger que Oxóssi era o irmão caçula de Ogum e Exu, o orixá, tendo muita proximidade a eles, por todos comandarem espaços abertos, ao ar livre.
Para outros, Oxóssi não era irmão, mas filho de Ogum. O comum é que todos sejam filhos de Iemanjá. Há um mito que explica a proximidade de Oxóssi com Ossan, ambos morando juntos na profundeza das matas. Por sua vez, lembramos que na África apenas os caçadores poderiam ter armas, sendo eles os guardiões, os protetores das aldeias. Na África, Oxóssi é policial. Uma outra curiosidade: depois de muito tempo, o culto a Oxóssi estava quase extinto na África, obrigando muitos sacerdotes de lá virem para o Brasil para reaprenderem como cultuá-lo. No Brasil, Oxóssi tornou-se Alaqueto, que significa rei do Queto, reino de origem de seu culto, e quando chega nos candomblés, segura o arco e flecha com espanta-moscas, esse último símbolo dos reis africanos, chamado de Eruquerê. Falam que foram mulheres do Queto e Oió aquelas que fundaram o candomblé da Barroquinha, o primeiro candomblé do Brasil. Paramos para refletir sobre nossa espiritualidade, que tanto o primeiro candomblé, com mulheres vindas do Queto, tanto Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, com o caboclo das 7 encruzilhadas, que era um caboclo de Oxóssi, criaram grandes marcos da força, da presença dos orixás no Brasil. No primeiro, a tradição africana mantida viva. No segundo, o culto deles nos caminhos da caridade voltada a todos. Assim, Oxóssi torna-se o caçador, que provisiona nossas mesas, trazendo o trabalho digno. É ele quem busca almas que se encontram perdidas. É Oxóssi quem cuida das folhas ao lado de Ossan em nossa Umbanda. É Oxóssi quem protege os animais. É Oxóssi o grande evangelizador, trazendo o remédio do corpo e da alma. Como explicar tantas coincidências? Elas, de fato, não existem. E como agradecer aos bravos guerreiros das matas, na força desse tão nobre orixá, a força que temos, fazendo bem aos que tanto necessitam. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento. Umbanda para aprender, aqui no nosso canal. Até a próxima!